né? Tá bem? Então, a gente lembra, né? Nosso general é Cristo, nós seguimos seus passos. Faz tempo que nós não cantamos esse louvor aqui, glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o departamento infantil. Foi uma maravilha, né? Os professores que vieram aqui, pessoas que subiram lá com as nossas crianças, estão colocando realmente o coração nesse trabalho de abençoar essas crianças. E que lindo que é, porque as crianças têm assim, motivados aí até os pais a vir para o culto, né? Porque as crianças vão chegando na hora, né? E tem cobrado os pais aí, não vai tomar banho, já está na hora, né? Já está na hora de vir para o culto. Então, glória a Deus, porque enquanto nós fazemos um culto aqui, os irmãos estão se preparando, estão fazendo uns cultos para nossas crianças, né? Que é bênção, amém? Falando em culto, a palavra do Senhor, essa semana eu estava lendo o presente diário e fala assim, ó, vigiai e orai, porque ninguém sabe a hora, nem o dia nem a hora que o ladrão, né, que o Cristo vai voltar aí. Também se o homem soubesse a hora que o ladrão viria, também não haveria problema, né? Então, ninguém sabe a hora. Irmãos, Jesus fala o seguinte, olha os sinais dos tempos. Vocês não sabem quando as primaveras começam a florescer, aí fala figueira, né? Mas vamos usar nós aqui, quando ela começa assim, a ter muitas árvores floridas, você não sabe que está chegando a primavera? Dá para ver já? As árvores floridas, já perceberam? Coisas lindas, né? A natureza já começa a mostrar. E aí, se você vê as árvores florescendo, você sabe que está chegando a primavera? Então você também vai saber nos sinais dos tempos que já é a hora, que Cristo já está voltando. Então, e as coisas estão acontecendo no mundo, no Brasil mesmo, né? A gente vê coisas assim terríveis acontecendo, que a gente tem que cada vez mais buscar o Senhor, né? Porque é terrível. Por exemplo, nós falamos aqui no Brasil, que já aconteceu em muitos países, nós tivemos aí a questão do casamento gay, né? Que foi aprovado no Brasil já há algum tempo. E eu vi no jornal essa semana que passou, que um cartório de registro civil, que a dona do cartório se recusou a fazer o casamento, ela foi presa. O juiz deu ordem para prender a mulher. E ela falou assim, ó, estou preso, tudo bem, mas eu estou em consciência com o que eu entendo que Deus quer do meu papel. Eu sei que ela estava contrariando a lei do homem, mas ela falou o seguinte, eu não admito, né? Uma coisa que vai contra os princípios de Deus. Então, você tem uma ideia, né? Não adianta, quer dizer, terrível é aquele cristão que está nesse cartório que tem que fazer um casamento de homossexual, né? Porque é uma afronta à lei divina, né? Mas o homem aprovou a lei, então vira uma coisa legal, né? Então esse cartório tem que fazer, e ela não fazendo, ela foi presa, né? Só que não sei se vocês viram isso aí. E essa semana também, até eu publiquei assim, compartilhei no Facebook, uma nota de que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele está votando o porte legal das drogas. Ou seja, hoje, se alguém for pego com drogas, ele é preso, né? E aí, está fazendo a liberação, começando pela maconha, mas e as outras drogas vêm em seguida, né? Porque as coisas é um princípio para tudo, né? Então, uma legalidade. Então, já estava 3-0, são 7 votos. E quando estava 3-0 já para legalizar o porte de drogas, né? Que não seria crime, você poderia ser andado transportando. Se você para transportar, por usar é mais tranquilo ainda, né? Então, aí um juiz lá, o ministro pediu suspensão dos votos, mas isso aí é consequência, né? Então, a gente tem que orar mesmo no nosso Brasil, quanta corrupção, quantas coisas erradas, né? E nós estamos vivendo um momento terrível do governo, né, político, em que a gente está numa transição, o país está sofrendo muito, está provocando efeitos em cadeia, né? Porque por conta da falta de entendimento político, o Brasil não conseguiu, assim, aprovar os ajustes fiscais, e as agências de risco que dão nota para o Brasil, rebaixou a nota de risco do Brasil. E aí? Qual o problema? O problema é que a situação piorou mais do que já estava, porque junto com essas notas foram do Brasil, por conta de uma situação
uma indecisão lá do governo, de entendimento político, de programas de ajustes fiscais, também as empresas foram rebaixadas. Os bancos, vários bancos do Brasil foram rebaixados. O que significa isso? Significa que as ações dessas empresas depreciam. E as empresas ficam numa situação ruim e começam a demitir. Ou seja, as coisas vão piorando mais ainda, né? É um ciclo vicioso, né? Então, temos que orar para que Deus abençoe os nossos governantes, que haja um acordo, não importa, né? Assim, o importante é que haja um acordo, que as coisas evoluam, porque quem está pagando com isso? A própria sociedade, né? Aumento dos juros, desemprego, enfim, nós temos que orar muito mesmo para a nossa nação, né? E que Deus possa abençoar. E a gente está vendo o que está acontecendo. Finais dos tempos, sinais dos fins dos tempos, né? Então nós temos que orar e buscar em Deus cada vez mais, né? Porque se você tem o Senhor, a palavra diz, né, que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, tu não serás atingido. Mas às vezes nós somos atingidos por uma enfermidade, por uma situação financeira, por um desemprego. Mas o Senhor, Ele não nos livra da tribulação, mas Ele nos livra na tribulação. E Ele é conosco, Ele nos conforta, Ele nos dá apoio, nos coloca sempre uma pessoa, uma condição para a gente suportar e passar por aquilo, né? Agora, aqueles que não têm Deus, né? O desejável é que entrou o efeito da palavra maligna. Porque quando Satanás, através da serpente, ele engana Eva, ele fala o seguinte: o que é que Deus falou? Deus falou que não pode comer desse fruto, que certamente morrerás. Então Satanás falou assim: olha, se você comer, você vai abrir o seu entendimento. Era verdade ou não era? Era. Mas ele afirma categoricamente, ele fala uma meia verdade, mas não é verdade que você vai morrer, não. Isso é mentira dele. Deus não quer que você tenha o conhecimento que ele tem. Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, existe o desejável de Satanás, ele vem para a nossa vida, e quando você tem um pensamento, que ninguém está conhecendo o seu pensamento, engana você, e Deus conhece o nosso interior. Está bem? Quando você fala o seguinte: estou aqui, né? Pensa no seguinte, a pessoa está lá, olha para um lado, não vê ninguém, olha para cá, não vê ninguém. Você esqueceu de olhar para o céu ou para dentro do seu interior, porque Deus está lá, tá bem? Deus conhece tudo e você não consegue enganar o Senhor. Então, já que Deus está fazendo isso, é para nos ajudar, e Ele está nos alertando para que nós não caiamos. Então, quando nós vimos aqui situações que nos levam a pecar por conta de crenças erradas. Eu não estou fazendo nada, eu estou só pensando. Mas se você estiver pensando coisas em adultério, que levam ao adultério, você já adulterou, né? Não é o fato da sua esposa, do seu marido não estar sabendo o que está passando na sua cabeça, não, porque Deus está sabendo, né? Isso aí você já dançou. Então, o que nós falamos aqui? Nós precisamos identificar as crenças que nós temos erradas na nossa vida, que vai gerando coisinhas inofensivas, pecadinhos, coisinhas que não vêm ao caso. Olha, palavras de maledicência. Isso é terrível. Às vezes, nós temos assim, qual é o problema? Né? Eu estou falando aqui uma palavra, mas eu não estou batendo, não estou dando, não, você não imagina, uma palavra às vezes é pior do que uma punhalada, né? Uma palavra de rejeição, você mata uma pessoa pelo ódio. Deus chama o irmão, o cristão, melhor, aquele que odeia seu irmão, um criminoso. Poxa vida, é pesada essa palavra, mas a pessoa que tem ódio no coração e fala que ele é cristão, pelo amor de Deus, isso aí está errado. Porque se você tem trevas, se você odeia seu irmão, você está matando. Isso aí está te levando você para o inferno. É uma crença que você precisa abrir os seus olhos. A justificativa que você tem não te dá o direito de cometer um assassinato. Mas como assim que eu estou matando? Quantas vezes uma rejeição que você possa fechar seu coração? Deus odeia o divórcio, né? Odeia o repúdio. Então, quando nós repudiamos, assim, essa pessoa, não converse com ele. Você já pensou
vamos parar aqui para pensar que no reino espiritual Deus já tinha decretado que você, a sua palavra ia tirar aquela pessoa do inferno, a salvação. E Satanás veio e ó na sua cabeça e colocou um problema para você, que você, aquela pessoa fez isso comigo, então ela não merece perdão e da minha boca ela não vai ouvir uma palavra. Então, irmão, eu estou falando o seguinte, que às vezes a nossa rejeição, nós estamos deixando de salvar uma vida para o Senhor. Se aquela pessoa só vai ser salva se você se abrir e abrir o seu coração e falar do Senhor, e mesmo que você tenha essa dificuldade, se você não lutar para vencer isso, você está tirando a oportunidade daquela pessoa receber a Cristo. Então, é terrível. Então, quantas vezes, palavra de murmuração que nós usamos, acusação. Quem que é o acusador? Satanás, né? Ele que é o grande acusador. Então, toda vez que nós usamos palavra acusando, e às vezes nós não percebemos o poder da nossa palavra, mas ela tem um peso terrível. Então, palavras que vão diminuir a pessoa, vão repreender, vão tirar a oportunidade, o ímpeto daquela pessoa, com a sua palavra, vai ser machucado. Então, nós estamos trazendo aquela pessoa para baixo, ao invés de edificar, ao invés de semear céu, nós estamos semeando inferno na vida dela. Então, tem pessoas que não têm esse entendimento. Então, quando nós falamos aqui de crenças erradas, olha, eu tenho o direito de me calar, de não ter amizade com uma pessoa. Você não tem o direito. Como assim, pastor? Jesus falou o seguinte: amar quem te ama é fácil, mas você tem que amar os seus inimigos. Então, nisso você vai provar que você é um verdadeiro cristão. Se você vencer as barreiras do seu interior, aquilo que te impede de você, né, estender a mão para uma pessoa que te deu uma punhalada, né, de ser cordial com ele. Mas, pastor, isso aí já pedi demais. Não é. Onde que está a sua crença? Né? Se a sua crença fala assim, se o Senhor me deu essa palavra, que eu não posso odiar o meu inimigo, eu não posso odiar uma pessoa que eu estou sendo assassino, então eu tenho que cuidar desse ódio. Se eu não tiver esse entendimento, a minha vida não vai mudar. Porque eu não tomei a decisão. Eu não tomei a decisão que eu preciso liberar perdão para aquela pessoa. Eu não tomei a decisão que aquilo lá é um mal para mim. Eu estou achando que eu estou bonito na fita com o Senhor. E aí eu estou esquecendo que tem duas filas, a dos cabritos e das ovelhas. Você tem certeza que você está na fila das ovelhas? Então Deus está falando o seguinte: olha, renovai-vos, transformai pela renovação da vossa mente. Então há muitas coisas aqui que nós achamos que não tem problema. Uma mentirinha, algumas coisas que você vai achando que não tem problema nenhum no lado espiritual, mas Deus está falando o seguinte: o salário do pecado não é a morte. Está escrito lá. Problemas que nós não vamos achando que é importante vão matando a nossa vida aos poucos. Aí você vai esfriando, as coisas vão acontecendo de uma forma que você vai perdendo a alegria dentro de você. Você é uma pessoa vibrante e tal, e aí se você vai fechando aqui, fechando ali, o Espírito Santo vai ficando sem liberdade para trabalhar em você, porque você não se abre. Nisto, Deus não pode operar na sua vida, porque o Senhor fala, se nós estivermos fechados, como é que Ele entra no nosso coração? Ele bate. Se você não abrir, Ele não entra, né? Então, quando nós falamos aqui de pequenas coisas, nós estamos às vezes práticas erradas, pensamentos errados, lógicas erradas, leva a pessoa para o inferno. Eu ouvi um testemunho terrível, um fim terrível. Eu não imaginava esse desfecho. Uns pais daqui de São Paulo, com a maior alegria que a filha passou no vestibular da USP e veio para São Paulo para estudar. Aí, beleza, alegria, né? A filha passou na USP, né? Qual pai que não fica feliz, né? Qual os pais? O que aconteceu? A menina veio para São Paulo, família bem de vida, não era ricas, mas tinha condições de manter ela aqui. Colocaram ela numa república, mas, como não era uma família cristã, né, não vamos julgar, mas assim, a gente sabe que pelo final da história, vocês vão ver que ele não tinha entendimento correto de que é Deus, que é o cristianismo.
aquela jovem se perdeu com más companhias e começou a andar, baladas e tal, drogas. Daqui a pouco se viciou, não lembro qual é a droga que se viciou, e para manter o vício, ela foi para a prostituição. Olha só, olha como é que ela foi se afundando. A moça, né, uma família bem abastada, de repente estava nas ruas de São Paulo para poder manter o vício, se prostituindo para poder ter dinheiro para comprar droga. Isso está assim aí nas ruas de São Paulo, né? A gente sabe. E principalmente no meio estudantil. Isso aqui é um retrato fiel de muitas situações que acontecem. Os pais ficaram sabendo que a filha estava naquele mundo de prostituição, vieram e foram tentar levar a filha de volta para pelo menos cuidar dela e tal, mas como ela era maior de 21 anos, tá, ela não foi, não. Eu tenho direito de escolher e eu quero essa vida. E essa jovem continuou nas drogas e é um grupo, segundo o relato, né? Um dia essa jovem estava na rua, não sei se na Praça da República, sei lá que lugar aí de prostituição, e um grupo de jovens cristãos estavam lá tocando violão, cantando e fazendo pregações ali naquele lugar. E a jovem, o Espírito Santo arrebatou aquela moça, trouxe para o Senhor. Houve um arrependimento na vida daquela moça, e aquela moça, ela tomou uma decisão de largar tudo, de seguir ao Senhor Jesus. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. A moça passou, entrou para a igreja lá daqueles jovens e foi se tratando, já conseguiu ficar livre já das drogas, já não estava mais usando drogas, e aí ela foi para o interior, olha só, para contar para a mãe dela que aquela pessoa que ela viu quase morta ali pelas drogas, jogada ali na prostituição, olha, eu revivi, né? Quando ela chega, a mãe leva um susto, né? Puxa vida, né? Te vi aí há 2 meses atrás, 3 meses, quase morrendo, achei que não ia ter mais minha filha de volta, né? O que aconteceu? Mãe, eu não te conto o que aconteceu, que coisa linda que aconteceu na minha vida. Aí, a hora que ela começou a falar, assim, pera um pouquinho, você não vai me dizer que você virou evangélica? Não, mãe, calma, deixa eu contar a minha história. O Senhor me tirou das glórias. Não, para. Você não vai me dizer que você agora é evangélica. Não. Mãe, é uma coisa linda que aconteceu. Mas filha, fala a verdade. Você vai falar para mim que você agora é evangélica? Sim, mãe. Agora eu sou de Jesus. Então você vai para fora. Olha que triste. Você vai para fora. Porque eu prefiro a minha filha lá do que contrariando a nossa religião. Olha um negócio desse. Crença, né? Que a religião, crença em religião. Irmãos, quantas pessoas, eu tenho pessoas de bem, que são vizinhos assim, ó, extraordinários, você chama para ir para a igreja e fala assim, eu não vou trair a minha religião. Está indo para o inferno porque não quer trair a religião, porque não tem Jesus no coração, mas não, isso não é importante. Então, naquilo que você crê, você define o seu comportamento. Aquilo que tinha tudo para aquela mãe sair contente, feliz na vida, no fim, a moça volta para São Paulo para ter uma vida transformada, mas assim, sem ter sentida de ter a mãe naquela situação, de perder o rompimento, de ter um rompimento. Mas a palavra diz, né? E bem-aventurado aqueles que forem justificados pela minha palavra, porque eles encontrarão o reino do céu. E aquela mulher vai para o inferno. Crenças erradas. E quantas pessoas, nós não queremos sair daqui pregando religião, não. É cristianismo. É modo de vida, é comportamento. Tá? Então as pessoas rotulam, né? E aí a partir disso você deixa de ter, perde momentos de felicidade que você poderia estar deixando Deus trabalhar na vida, porque existe um bloqueio, que aquilo ali é uma ofensa para a minha família, você ser uma crente, vamos chamar assim, né, que as pessoas falam. E quando a gente fala isso, na nossa vida, quantas coisas às vezes nós não cremos de forma errada,
E às vezes nós achamos que não é problema, que nós estamos agindo assim. Ora, quantas vezes você teve a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém que você não fez e falou assim, mas tudo bem, tem tanta gente para fazer. Mas espera aí, Deus, o Senhor falou o seguinte, né, que um dia eu tive fome e você não me deu de comer, um dia eu tive sede e você não me deu de beber. Quem te garante que aquela pessoa que está batendo na tua porta, está pedindo um copo de água, não é o Senhor Jesus? Não é? Quem te garante que o Senhor está colocando anjos, né, para testar até que ponto que você, que tem uma vida que se diz cristão, não tem misericórdia no seu coração, não se compadece e podendo ajudar, não ajuda? Irmãos, não é pelas obras que nós somos salvos, mas se você tem um coração que não está em Cristo, você não é tocado pela misericórdia do Senhor. Então, nós temos que pensar o seguinte, né? Começar a olhar, né? Hoje a palavra do Senhor está falando assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que ter momentos assim, de quantas vezes nós perdemos tempos de ter uma amizade, de ter um crescimento, às vezes por orgulho, por um bloqueio que nós vamos, não, pronto, não quero. E você fechou uma porta para ser bênção para uma outra vida. Quantas vezes nós temos crenças erradas? Para nós finalizarmos aqui, essa semana, na quarta-feira, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estava aqui no estudo com o pessoal, e nisso chegou uma pessoa, morador de rua. Não era aquele morador de rua holandês todo, né, que a gente vê, né, que todo mal cheiroso, né, mas era uma pessoa embriagada, né, estava entrando aqui na porta da igreja e eu fui ao encontro dele e para nós atrapalhar o estudo, né, eu falei assim, olha, vem aqui para nós conversar. Aí eu passei a porta, mas fiquei dentro da igreja, dentro do recinto da igreja, não veio para fora da igreja, veio para o recinto para não atrapalhar o estudo. E eu percebi que ele estava alcoolizado, né? Você consegue ver pelo bafo, né, que sai, a pessoa que toma pinga, toma cerveja. Gente, não queira enganar. Você não engana Deus, o que você faz? Mas assim, se você toma álcool, se você fuma, não queira enganar as pessoas, porque o cheiro denuncia, tá certo? O cheiro denuncia. Eu lembro o Rodrigo, quando ele era menino, que todo jovem tem um momento de querer, né, partir para cigarros, essas coisas, né? E uma vez ele acendeu um fósforo lá no quarto dele, o cheiro foi todo para casa, né? O que aconteceu? Olha, mas foi assim uma coisa de Deus mesmo, porque graças a Deus ele nunca, assim como eu, né, ninguém na família tem isso, né? Mas assim, aquilo lá foi uma denúncia tão grande, né? Porque quando você acende, fica, né? Fica o cheiro. Aí, como não acendeu o novo tal, e aí a gente, ele era menino, né? Repreendeu lá e nunca mais ele veio com essas coisas, porque não adianta. Esse rapaz embriagado. Eu falei assim, escuta, eu sou morador de rua, tal, né? E tal. Eu falei assim, quanto tempo você está na rua? Faz uns 2 anos. Eu falei assim, mas você não tem família? Eu vi que ele estava bem vestido. Tinha uma coberta lá atrás, uma mochila, e estava com tênis e tal, né? Aí ele falou assim, não, mas é que eu moro aqui perto, né? E ele todo bêbado, ele falou assim, eu moro aqui perto, moral da história. Ele confidenciou lá, nas palavras, que a mulher dele, ele viu, segundo ele, né, uma situação indevida, deve ser alguma coisa de infidelidade, e aquilo lá, e ele se aborreceu e saiu de casa. Na realidade, depois ele confessou que foi a pinga que tirou ele da família dele, né? Pela pinga, e ele acabou saindo de casa, mas ele trabalha e volta, tá? E aquele dia ele tinha ido para a casa dele, ele tem 2 filhas, tá? Ele tem 2 filhas. E aí, ele bêbado, não conseguiu trabalhar por causa da bebida, e ele foi lá e conversar, e arrumar para ele ficar lá em casa, porque a família não pôs ele para fora, mas ele, né, a situação, tem pessoa alcoólica assim, é uma luta danada, né? Aí, morando na história, ele foi, encrencou lá e falou, vou dormir na rua. Pronto.
arrumou um pampeiro, segundo ele, saiu da casa dele, todo mundo chorando, as filhas, imagina, as filhas vendo o pai para a rua, né? Dormir na rua naquele frio, com a coberta. Mas eu conversei com ele, e ele falava assim uma coisa: irmãos, presta atenção, eu conheço a palavra, sei tudo da palavra, né? Eu fui obreiro da igreja tal, eu conheço a palavra. Eu começava a falar as coisas, eu conheço, eu sei, eu isso, eu aquilo. Irmãos, se você sabe tudo isso, por que você está desse jeito? Então, as pessoas, a soberba é o maior dos pecados, porque ela te impede de Deus trabalhar na sua vida. Quando você acha que você sabe tudo, você não deixa. Eu ia ministrar com ele, eu sei, pastor. Eu fui obreiro da igreja. Eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei disso, eu sei daquilo. E ele foi falando que sabia tudo. Mas eu falei assim: agora uma coisa que você não está enxergando, você está perdendo a sua família para o diabo. Deus quer a união da sua família, quer você de volta lá, e Satanás colocou a bebida na sua vida para você te jogar na rua. A quem você vai querer dar a vitória? Para Satanás ou para Deus? Daí ele lançou assim, mas ele queria justificar. E eu falando para ele que Deus, se ele tem um propósito, eu falei assim: olha, eu falei para ele, Deus me deu bastante direção a falar com ele, uma vez que ele não vem por aqui na porta dessa igreja por acaso, né? Ele é uma pessoa, como muitos que às vezes caem, mas Deus tem um propósito, Deus não desistiu dele. Pelo fato dele ter conhecimento e tal, ele precisa o quê? Ter a crença correta. Saber que ele tem um problema que precisa ser combatido. E que a hora que ele entender que ele é fraco, Deus faz ele forte. Mas quando ele faça forte, Deus não tem como agir. E a maior testificação disso tudo que eu estou falando foi que ele falou o seguinte, né? Nós falamos do Jesus pode voltar agora a qualquer instante, como é que ele achava que Deus ia receber ele daquele jeito. Ele falou assim: eu sei o caminho para eu ir para o céu, né? Eu falei: bom, o cara conhece a palavra, falou um monte da Deus, da alma. Eu falei assim: tá, como é que é? O caminho para eu ir para o céu é eu dobrar o joelho aqui. Eu falei: meu Deus. Eu falei: então quer dizer que o joelho é a sua salvação? E se eu dobrar meu joelho aqui, eu vou para o céu, né? Então eu falei assim: meu irmão, peraí, você conhece a palavra? Você não conhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você diz que conhece tanta palavra, você não sabe o básico, que é Jesus que é o caminho, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, olha quantas pessoas com crença errada. Se eu dobrar meu joelho, pelas minhas forças, pelo meu joelho, eu consigo resolver o meu problema. Eu sei tudo, eu tenho tudo. Irmãos, quando nós não nos colocamos numa condição que nós temos muito para receber, que nós temos muito pouca informação, que nós queremos mais encher do Senhor, Ele não vai ter condições de dar tudo que nós precisamos. Então, a palavra do Senhor, né, é transformar-nos pela renovação da nossa mente. Eu queria dizer para você assim: hoje, dia 13 de setembro, embora nós não temos assim nenhuma crença com relação à lei judaica, mas existe assim no povo judeu hoje é uma coincidência muito interessante, que acontece a cada 50 anos. A cada 50 anos completa-se 70 anos, completa-se 10 jubileus, aliás 10 anos sabáticos, né? Cada 7 anos tem um ano sabático, e cada 10 anos sabático tem um jubileu. E o jubileu, na lei judaica, fala o seguinte, que o povo de Deus, ele era chamado para os judeus perdoar a dívida do outro. Imagina que aqui fosse o Brasil inteiro, olha que coisa linda para resolver o problema da nação. O Brasil inteiro, tem pessoas que é devedor e outros credor. Então, eu tenho para receber dessa pessoa, mas eu também tenho que pagar para essa pessoa. Essa pessoa tem para receber de mim, mas tem que pagar para aquele. Então, Deus fala assim, olha, a cada 50 anos, eu preciso mesmo que é 50 anos, você tem assim um perdão de todas as dívidas, ninguém deve nada para ninguém entre o povo judeu. É o dia da remissão. E aqueles que entregaram e perderam a sua propriedade vão ter a sua propriedade de volta. Hoje é
uma data. Os 13 de setembro termina esse ciclo que completa, eu estou em dúvida agora, de 50 ou 70 anos, né? Desse momento em que Deus, para o seu povo, né, Ele traz assim a remissão do perdão para todas as dívidas, tudo aquilo. Então hoje Jesus já nos trouxe isso, né? Ao Novo Testamento Jesus nos dá o perdão. A partir do momento em que Ele morreu na cruz, o nosso pecado foi perdoado, eu posso dobrar meu joelho e arrepender de todos os pecados que o Senhor me lava, me purifica. E dentro do que está aqui, uma coisa que para nós fecharmos aqui essa reflexão sobre mudar o nosso comportamento, o nosso conceito, né? Tem uma passagem em Colossenses 3:23 que Paulo fala: em tudo quanto fizerem, fazei de coração como ao Senhor e não a homens. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração como ao Senhor e não a homens. Às vezes nós fazemos distinção, né? Às vezes Deus nos deu uma tarefa, Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu um objetivo, e você pode achar que pelo fato de você já estar naquele lugar, naquela empresa, no seu trabalho, na sua empresa, que você fala assim: quem manda aqui sou eu sou o chefe, eu defino, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes nós poderíamos estar perdendo a oportunidade de fazer melhor o que nós fazemos. Deus está falando que nós temos que entender que nós temos que fazer ao homem como nós estivéssemos fazendo a Deus. Às vezes a gravidade das consequências é que nós não imaginamos para quem nós estamos sendo, o comportamento nosso está atingindo. Por exemplo, se você fosse andando aqui na rua e trombasse com uma pessoa que viesse para o seu lado, que veio querendo te abraçar, e você deu um empurrão nessa pessoa e ela caiu no chão e bateu a cabeça lá e se esfolou tudo, falou assim: bem feito, né? Que negócio é esse, né? Você agrediu aquela pessoa, mas você ia falar assim: mas eu tenho uma justificativa. Eu estava andando no meu caminho, aquela pessoa veio para o meu lado, não sei se ela queria me assaltar, me abraçar. Pô, o que é isso? Eu empurrei ela mesmo e eu fiz. Então eu estou em paz, que eu não fiz nada errado. Tá bom. Então, tem uma coisa aí: que você agrediu, empurrou, aquela pessoa caiu por sua culpa, você não acha que você é culpado. Vamos pensar agora o seguinte: se aquela pessoa que você empurrou era uma senhora, então aquela senhora veio do seu lado e você empurrou, aquela senhora caiu e se machucou lá, e você falou: também ela veio para o meu lado, o que ela quer, né? Já não fica mais grave a situação? Bom, aquele cara poderia ser um assaltante, mas uma senhora, né? Agora eu vou piorar um pouco a situação. Imagina que aquela senhora era sua mãe e você empurrou a sua mãe. Poxa, isso era uma santa. Como é que você vai fazer um negócio com quem te amou tanto, né? Aí ficou grave. Aí está muito grave, né? Você fez isso com a sua mãe? Não, né? Agora vamos piorar mais um pouco. Suponha que aquela senhora lá era a presidente do Brasil, a Dilma. Você pode ser preso pela agressão, mas enquanto a segurança da sua alma, você vai ficar contente. Não é o caso, né? Ninguém está pensando nisso. Mas aí, eu vou mais longe. Imagine que era um senhor, que você empurrou aquele senhor, né? E aquele senhor que estava ali vindo para o seu lado era o Papa. Poxa, o Papa, né? Você agrediu ele, né? Então, irmãos, o que eu estou falando do nosso ato? A nossa crença, se é mais grave ou menos grave, depende da vítima que nós aplicamos. Não é verdade? Se for uma pessoa que você achou, não, aquela pessoa poderia ser isso aqui e tal, mas assim, agora, para nós ter de vez o entendimento que nós somos negligentes dos nossos pecados, porque nós não entendemos quem está do outro lado, eu queria dizer para vocês que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Natan chegou para ele, falou para ele que ele pecou, que ele era aquele rei que queria pegar o seu único bezerro lá, o gado do pobre coitado,
e que era ele, que ele queria que te matasse, que ele caiu a ficha do pecado que ele tinha cometido, ele se atirou ao chão e falou o quê? Deus, Senhor, perdoa, eu pequei contra ti. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Pensa que quando nós negligenciamos na nossa situação, quando nós agredimos, mesmo que verbalmente, quando nós não vamos lá nos retratar, quando nós fazemos qualquer coisa que nós achamos uma justificativa para o nosso pecadinho, nós estamos agredindo a Deus. A Deus, aquele que conhece e sonda o nosso interior, aquele que nos formou, aquele que apostou todas as suas fichas na sua e na minha vida. Olha que grave que nós temos incorrido em graves pecados. Por quê? Porque aquilo que Deus preparou, Deus sonhou para nós, como você, pai, mãe, sonha para o seu filho, você quer que ele siga aquilo lá. Quando nós saímos fora, quando nós viramos as costas para Deus, batemos a porta na cara de Deus, quando nós achamos que não é importante servir ao Senhor, quando Ele nos chamou, falar não para Ele, nós estamos achando que não estamos falando não para o pastor, nós estamos falando não para o ministério, mas é Deus que nos chamou. Você está batendo a porta na cara de Deus. Olha que sério que fica o negócio. Então a crença é isso. Quando você entender que quando nós fazemos para uma pessoa, nós estamos fazendo para Deus, e quando nós deixamos de fazer ou agredimos, ou pessoas na igreja, irmão, não vou dizer nessa igreja, mas na igreja que defrauda outras pessoas. Como assim, pastor? Quantas vezes que a minha esposa foi fazer aluguel para festas e ia dar cheque, porque ela gosta de dar cheque, e ela falou assim: você é crente, mas de jeito nenhum que eu vou pegar seu cheque, porque crente aqui não tem moral. Irmão, olha que vergonha. Eu lembro a Jéssica era pequena, né? A Neuza disse que ela ficou indignada daquele senhor, daquele comércio de aluguéis, falar isso de crente, porque ela é uma criança. Não de jeito nenhum que eu vou deixar você falar um negócio desse, de crente. Agora, o senhor lá falou assim: eu vou te mostrar a pilha de cheque sem fundo de crente aqui. Irmãos, quanto que nós temos que dar uma posição, né? Somos o sal da terra, a luz do mundo. Quantas vezes nós agimos mal e nós não estamos vendo a consequência que nós estamos causando por sermos embaixadores do reino do Senhor aqui na terra. Que nós estamos infringindo, agredindo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a fé que Ele tinha, que a gente ia tocar o negócio e você falhou. Então, mas sorte que Deus, Ele nos chama hoje para fazer uma renovação, né, da nossa, transformar pela renovação da nossa mente. Fique em pé. Sorte que o Senhor nos traz essa palavra para reflexão, para a gente parar e pensar no que está na palavra lá em Eclesiastes 11:1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrará. Lança o teu pão sobre as águas. O que é lançar o teu pão sobre as águas? O pão é tudo que nós precisamos, né? Nós vivemos o pão. O pão é aquele que nos alimenta. Mas quando Deus fala assim: lança o teu pão sobre as águas, fala assim: olha, aquilo que eu tenho te dado, compartilha, né? Compartilha o que eu tenho te dado. E você lança o seu pão sobre as águas. Poxa, se eu lançar sobre as águas, eu vou perder meu pão. Mas a Bíblia diz que depois de muitos tempos você o reencontrará. Irmãos, não é uma e nem duas vezes que eu tenho recebido situações de 10 anos atrás, 5 anos atrás, situações que eu nem lembrava que Deus tinha me usado para abençoar tal pessoa com uma palavra, com isso, aquilo, e aquela pessoa volta para falar assim: pastor, você lembra daquela situação? Olha só que foi isso, foi aquilo. Irmãos, vale a pena nós acreditar no Senhor, né? Lançar o nosso pão sobre as águas, fazer a nossa parte, não ficar nenhum momento assim com a consciência pesada que eu deixei de fazer o que eu podia fazer.
porque você vai fazer toda a diferença e aquilo que Deus espera que você faça, amém? Feche seus olhos. Hoje o Senhor está nos dando assim um momento de reflexão. Ele falou para nós, através da palavra aqui, que no dia final terão 2 filas. E desde hoje essas filas já estão sendo formadas das ovelhas e dos cabritos. Os cabritos são aquelas pessoas que viraram as costas para Deus, jamais se importaram em praticar a palavra do Senhor. As ovelhas é aquelas obedientes à voz do seu pastor, a palavra de Deus. E vai chegar aquele momento em que naquele dia não vai haver mais tempo, porque a palavra diz que pode ser a qualquer dia, a qualquer hora. E os sinais dos tempos estão mostrando que esse tempo está muito próximo. E cabe a nós fazer o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos dá uma oportunidade de ouro para nós, Deus, através da palavra de Paulo, para que nós venhamos, assim, Deus, a não nos conformar com esse século, não aceitar a forma do mundo, mas renovar, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, Pai. E eu peço agora, Senhor Deus, o Senhor que sonda o nosso interior, que conhece tudo aquilo que eu sou, que nós somos, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus, cada um de nós, Pai, que o Senhor possa trazer a lembrança, situações, Pai, que nós achamos que não era pecado, e nós fechamos o nosso coração com o irmão, fizemos alguma coisa, Senhor Deus, que poderíamos ter sido outra pessoa, Pai. Eu poderia ter sido, Senhor Deus, agregado tanto ali, mas eu me fechei em mim mesmo e não me importei com o resto, porque eu não entendi que o Senhor esperava que eu me levantasse e falasse do Teu amor, que eu lançasse o meu pão sobre aquelas águas, Pai. Eu achei que eu devia segurar o pão para mim, que é a palavra do Senhor, que eu nunca quis compartilhar, porque eu achei que não tinha outras pessoas para fazer por mim. E hoje o Senhor está falando que o Senhor espera que cada um de nós façamos a nossa parte para que esse mundo, nós conseguimos tirar muitas pessoas das filas que vão sair para a condenação. E ainda dá tempo para trazer essas pessoas para a fila que vão alcançar a eternidade na glória com a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, traga, Senhor Deus, a cada um de nós esse entendimento. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, por isso eu estou pedindo, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus que só quer ouvir de cada um de nós um pedido de perdão, principalmente nesse dia em que acontece a cada 50 anos. O Senhor, ali para o povo judeu, o Senhor passa borracha em tudo. Mas o Senhor, a todo dia, o Senhor, através do sangue de Jesus, o Senhor já nos limpou e purificou para todos aqueles que clamam, Senhor. Todos aqueles que se arrependem, o Senhor toma uma posição, o Senhor já toma providência, e a palavra diz que o nosso pecado pode ser vermelho como a escarlate. O Senhor nos faz a nossa alma branca como a neve, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor que sonda o interior, aqueles que estão nessa noite, lembrando de situações, Pai, pedindo que o Senhor muda essa crença, muda comportamento, Senhor Deus. Que nós tenhamos uma responsabilidade, Senhor Deus, com o propósito que o Senhor lançou para cada um de nós, de sermos, Senhor Deus, os dispenseiros da boa obra, embaixador de Cristo aqui na terra. Que a nossa vida fale mais alto do que, Senhor Deus, o que nós temos falado até agora, mas que mostre o Teu reino. Porque nós não precisamos abrir a boca, para que as pessoas vejam em nós um motivo para sermos pessoas melhores. E a Tua palavra diz que nós temos que servir a homens como serviço a Deus. Pai, agora nesse momento, Deus, aquele que está lembrando uma situação que ele foi grosso lá no trabalho, foi grosso com o seu cliente, de certa forma poderia ter evitado um prejuízo, mas ele não se importou, mas que esse comportamento, Senhor Deus, o Senhor vai cobrar tudo aquilo que nós deixamos de fazer o bem. Pai, em nome de Jesus, Pai, faça uma borracha
esses arrependimentos todos, Pai. Sua palavra diz que o Senhor é fiel para nos perdoar, o Senhor é justo, o Senhor esquece todo aquilo que os pecados perdoados. Então nessa noite, Senhor Deus, esse ano que o povo judeu foi embora lá, o jubileu, o ano que paga todas as contas, nós temos isso diariamente na nossa vida através do sangue de Jesus. Mas eu quero, Senhor Deus, nessa coincidência de data, que o Senhor olha, Pai, todo o nosso interior, tudo aquilo que o Espírito Santo agora incomodou os irmãos e irmãs aqui nessa noite, e ela fala que fez um desejo no seu coração de ser restaurado. Faça, Senhor Deus, lava essa alma, lava a nossa alma, começar por mim, Senhor Deus, naquilo que eu possa ter, Senhor Deus, sendo negligente, meu Pai, com a tua obra. Nos abençoa, Pai, nos dá uma oportunidade para que nós sejamos mais presentes na vida dos irmãos. Eu te agradeço essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve de glória. Não, pode sentar, eu queria só. Eu vou chamar aqui a aniversariante, a pastora Rosinha. Também o João Vitor. João Vitor. Eu vou fazer comunicar aqui à igreja o seguinte. Nós ontem, na reunião, nós tomamos assim uma decisão, né? De sempre nós fazemos oração pelos aniversariantes a cada semana, né? Nós vamos passar a fazer assim no final do mês. Aí, como nós não tínhamos avisado, né? Hoje nós vamos assim orando pelos aniversariantes da semana. Mas assim, a partir do domingo que vem, os aniversariantes de setembro, nós vamos deixar tudo para o último dia do mês, tá? Para poder orar por todos os aniversariantes do pessoal. Para ter mais, assim, o culto ter uma fluidez, às vezes tem pessoas que já estão com certo tempo esgotado de permanência, né? Vai ser mais rápido. O João Vitor está vendo? Também de casamento? Olha que bênção. Bênção dupla. Os pais podem vir aqui também, do João Vitor. Vem a Ana Luísa, vem a família aqui. Bênção. Glórias. Os pais do João Vitor e da Ana Luísa é o Marcos e a Bárbara, né? São dois irmãos queridíssimos nossos aqui, que a árvore gerou esses frutos maravilhosos, né? Vamos estar orando aqui pelo João Vitor, pela família. Fique em pé, estenda suas mãos aqui, vamos orar pela vida do João Vitor e pela vida da sua família. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro aqui pela vida do João Vitor, Pai. Senhor Deus, conhece esse garoto, esse menino, fruto do amor da Bárbara e do Marcos, Senhor Deus, irmão da Ana Luísa, Pai, essa família que nós estamos aí há pouco tempo, mas já há muitos anos, Senhor Deus, foi uma alegria muito grande, Pai, de estarmos com ele aqui em comunhão aqui na nossa igreja, corações rendidos ao Senhor. E eu vejo a alegria desses pais pelos filhos que estão nessa escolinha da igreja, Senhor Deus, recebendo mais e mais. Eu vejo, Senhor Deus, o coraçãozinho dessas crianças crescendo, se alegrando no Senhor. Eu vejo, Senhor Deus, a Tua mão operando na vida do João Vitor, da Ana Luísa, do Marcos, da Bárbara. Obrigado, Senhor Deus, pela essa família, Pai. E agora, Senhor Deus, nós pedimos uma bênção especial para os aniversariantes. Obrigado por esse aniversário, Pai. Que o Senhor possa estar tirando, Senhor Deus, do coraçãozinho dele todo o medo, Senhor Deus, que ele tinha, mas hoje ele sabe que o Senhor o trouxe para os teus braços, assim como seus pais o amam. O Pai Celeste o ama tanto, tanto que colocou ele no conforto desse lar, do Pai Marcos e a mãe Bárbara, Senhor. Colocou esses pais tão especiais na vida dele, para amar bastante, porque são pessoas queridas, Pai. Obrigado pela vida do João Vitor, dá sabedoria para ele na escola, Senhor, para que ele possa separar, Senhor Deus, as más companhias, para fugir das más companhias, Senhor Deus, saber aquilo que agrada ao Senhor, não entrar pelos caminhos tortos, Pai, como o Senhor tem feito também com a Ana Luísa, Senhor. Obrigado, Deus, por essas crianças. Continua abençoando a vida deles, Pai querido. Que o lar do Marcos e da Bárbara, Senhor, seja sempre um lar de luz, para esses filhos maravilhosos, dando alegria para os seus pais. Nós abençoamos eles com saúde, com alegria, sabedoria e muita felicidade nesse lar. Em nome de Jesus, nós abençoamos também todos os seus pais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar aqui pela pastora Rosinha.
Pastora Rosinha, dia 10, né? Dia 10 fez aniversário de vida e ontem fez aniversário de casamento, 34 anos. Então, uma bênção dupla. Pai, obrigado aqui por esse casal, pela pastora Rosinha, pastor Juarez. Obrigado por essa família, Pai, essa árvore, Senhor Deus, que recebeu a condução do Teu amor, gerou fruto de uma família abençoada que está aqui na nossa igreja, e outros filhos estão lá em Santa Catarina. Pai, obrigado pela vida da pastora Rosinha, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, por esse presente que ela deu ao pastor Juarez, e esses filhos que ela gerou através do Teu amor, que hoje são bênçãos no nosso meio. Continua abençoando a vida dela, Pai, com sabedoria, trazendo a unção, Pai, o maná que vem aí do Teu trono, Pai. Pai querido, que ela possa receber do todo, Senhor Deus, a Tua visão para a vida dela, o casal. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o pastor Juarez, o sacerdote do lar, juntamente com a sua amada, Senhor Deus, que estão sabendo cultivar esse casamento. Já são 34 anos, onde o amor de Cristo prevalece e supera as dificuldades que todos os casais têm. Eu sei que o Senhor está vendo aquele laço, dando a direção. Continua abençoando, colocando anjos guardando a casa dele. Assim que o Senhor tem anjos guardando a casa do Marcos, da Bárbara, cada um de nós. Obrigado por essas vidas, Pai. Obrigado por esse matrimônio, essa família, Pai. Que ela continua sendo luz onde ela estiver, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos cantar parabéns para eles? Parabéns para você. Parabéns pelo casamento aí, pastor. Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira, estudo da palavra, né? Estão todos convidados a vir aqui. Então, vamos estar encerrando o nosso culto. Estamos fazendo aqui agora a bênção apostólica e repetiu. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça, que a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e todo sempre. Todos digam amém.